Gente, boa tarde já, né? Eu queria primeiro pedir desculpa que eu tô bem gripado, acho que dá para vocês perceberem, né? E a Aline se comunicou tão bem e eu vou ficar tossindo no microfone por uma meia hora aqui. Mas tô muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui e a gente se conheceu mesmo, acho que há um tempo atrás na Bíblica da Paz aqui em São Paulo. E eu não sei se vocês estão familiarizados com Multitracks, mas nós somos uma empresa norte-americana que nasceu em 2006, mais ou menos. E há 2 ou 3 anos a gente chegou no Brasil. No começo só traduzindo o site, e daí o meu trabalho como gerente da marca era fazer isso acontecer aqui assim de uma maneira um pouco mais efetiva, especialmente assinando artistas nacionais e trabalhando com as traduções do site. E eu queria conversar com vocês hoje sobre o que é uma multitrack, qual que é todo esse conceito, mas até um pouco antes também, falando um pouco sobre metrônomo, fone de ouvido, alguma coisa que talvez na sua igreja você não use ainda, ou talvez como o pessoal daqui já use, mas precise rever alguns conceitos ou tirar algumas dúvidas. Quando eu sou convidado para um evento interno de uma igreja, que não é o caso aqui, eu sempre pergunto para o líder assim, tem alguma coisa que você queira dizer para eles que eles não acreditam em você, entendeu? Porque a gente é da igreja, a gente sabe como é. Então, às vezes precisa vir alguém de outro lugar para vir e falar a mesma coisa que está todo mundo sempre falando, daí a gente acredita e a gente começa a usar. E como o Wesley falou, eu sou de uma igreja aqui em Ferraz de Vasconcelos, eu fiquei muito feliz de receber o e-mail, porque é uma coincidência absurda como esse mundo é pequeno. Então, como eu tenho amigos na DAI, a gente veio parar aqui na ZL, todo mundo junto. E eu sou filho de pastor também, nasci na igreja, cresci na igreja. E a minha vida ministerial sempre foi muito ativa, mas profissionalmente eu sou tradutor. Sou formado em tradução e conheci o Multitracks num evento como esse aqui. Então, eu fui a uma conferência, precisava me equipar, precisava entender de rede social, de música, de tudo que a gente sempre está afim, e eu queria dividir isso com vocês. Assim, hoje em dia com o YouTube, ninguém precisa ir para fora do país mais mesmo. E um evento como esse aqui me deixa muito orgulhoso de pensar como eu hoje posso contribuir assim, para o trabalho de vocês. Eu queria falar rapidamente, já não quero demorar muito, os 3 passos básicos para a gente começar a usar multitracks. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma multitrack daqui a pouco, mas o primeiro passo que a gente precisa para poder usar multitracks, e na verdade essa é só a desculpa, mas é usar in-ears, que é fone de ouvido. Daqui, só para eu ter uma noção, assim, no ministério da igreja de vocês, vocês usam fone de ouvido ou ainda não? Quem veio? Vocês que vieram de longe, né? Eu vou dar até um voucher para vocês, porque vocês merecem. Para o resto não, mas vocês... Isso, então assim, o fone de ouvido, em 2018, ele precisa ser padrão nas nossas igrejas. As nossas igrejas evangélicas são todas como essa aqui, não é? É um galpão com um palco e daí a gente se vira, não tem muita opção. Na minha igreja, quando a gente construiu, ninguém me perguntou nada para construir, vocês devem imaginar. Então as paredes são todas tortas. Elas acompanham o terreno. A lógica de antigamente era assim, não, tem que aproveitar o terreno. A gente pagou. Mas assim, não dá para construir um quadrado dentro de um terreno irregular? Não, tem que aproveitar. Então a parede da esquerda vai para lá, da direita é louco. Aqui também, isso, ótimo. O pastor não está aqui não, para a gente criticar ele não, né? Então assim, não, é assim, porque é assim que é assim. Então, quando a gente vai trabalhar em acústica e não sei o que, é um trabalho gigantesco, é muito difícil. E a primeira solução do problema acústico da sua igreja chama fone de ouvido, tá? O fone de ouvido, que a gente chama de in-ear, ele elimina a poluição do palco. Então, aqui na igreja a gente tem essas duas caixas de retorno. Na minha igreja não tem nada no púlpito, absolutamente nada. É tudo fone de ouvido. Fala, mas e o pastor? O que a gente fez foi o seguinte, tinha lá o retorno do pastor, no primeiro domingo estava lá, no segundo domingo a gente abaixou o volume em 75%, no terceiro em 50%, em 2 meses tinha sumido a caixa e ele não se deu conta.
Porque pastor não entende do que está faltando, do que não está. Se é um pastor mais exigente e tal, vá lá. Mas, se precisar, você tem, inclusive para um evento como hoje, ou às vezes a banda, sei lá o quê. Eu, pessoalmente, sou meio chato com isso. Então, assim, mas eu quero o cubo da guitarra, não tem problema. Faz como toda grande banda, que inclusive vai para a estrada, ou todas as grandes igrejas, pega o seu amplificador, coloca debaixo do palco, numa sala no fundo, microfona e traz de volta. Hoje em dia a gente tem, assim, todos os simuladores que você pode imaginar. E não adianta a gente... Se eu tivesse na minha igreja, ou se eu fosse um grande músico, guitarrista, um baterista, um cara assim, mas é meia hora por domingo que a minha banda precisa se sacrificar, entre aspas, ou meu guitarrista precisa não usar o ampli dele. É meia hora por domingo para o benefício da igreja. E eu estou falando de eliminar a poluição de palco. E daí o que acontece? Quando você tira os sons do palco, porque está todo mundo escutando no fone de ouvido, o seu operador de som vira um operador de PA. E dele pode deixar o PA assim, maravilhoso. Ter esse controle individual e um volume assim, totalmente específico lá dentro do seu ouvido. E daí com o fone de ouvido você pode usar metrônomo e daí, essa é a minha parte favorita, pode usar multitracks. O primeiro passo, então, gente, só para a gente resolver essa parada, é usar fone de ouvido. E daí, como que a gente faz com fone de ouvido? Eu não sei como vocês estão fazendo aqui, mas com a mesa... Vocês têm aqui uma mesa digital? Tá ali ela, tá. Então, é porque eu não vejo ela lá no fundo. Então, hoje em dia, com qualquer mesa, digital ou não, o número de outputs, que são as saídas, que são os retornos que a sua mesa de som tem, é o número de fones de ouvido que a sua banda vai ter. Então, se você olhar nas costas da sua mesa de som, ela tem assim, saídas, são os cabos que saem dela. Se são 4, você tem 4 fones, como você tem 4 retornos. Agora, você pode dividir isso, né? Então, 4 viram 8, o baixista e o baterista escuta a mesma coisa. E eu, de verdade, queria muito que a gente pudesse conversar bastante e explicar todas as conexões e tal, mas você vai no YouTube e digita assim, como usar fone de ouvido na minha igreja. Você vai ter 1 bilhão de vídeos explicando passo a passo. Quando eu casei, eu não sabia fazer absolutamente nada. Hoje eu faço muito pouco, mas é um pouco mais. E daí teve um dia que eu falei assim, cara, preciso trocar um chuveiro. Já precisou trocar chuveiro em casa? E daí, vou dar lição de vida para vocês que ainda não casaram. Não vai falar para sua esposa que você não sabe trocar chuveiro. Você fala, me dá meia horinha que eu já vou lá. Caramba. Vai no YouTube e põe o quê? Como trocar um chuveiro. Ele te ensina, você vai e troca e fala, isso é coisa da minha infância, eu sempre fiz isso. Porque, de novo, com o YouTube não tem desculpa. Dá para saber tudo. Então, eu não vou assim, ficar de verdade as conexões e tal, porque vai ter um monte de gente mostrando como você pode pegar o cabo que está saindo da sua mesa de som e transformar ele em fone de ouvido. Em relação à questão financeira, hoje um aparelho amplificador de fone, que é o que você precisa, custa R$ 1.200. E daí é o pastor que vai lá e vai pagar em 10 vezes no cartão dele e está tudo resolvido, tá bom? Então vamos lá, com o in-ears a gente elimina a poluição de palco, a gente melhora o controle dos volumes e a gente pode usar metrônomo e multitracks. E daí metrônomo é um assunto que uns amam, outros odeiam. Mas não dá para a gente não falar de metrônomo. O metrônomo é aquele aparelhinho que marca o andamento da música, que fala, essa música é rápida, essa música é devagar. E eu queria compartilhar com vocês algumas das enormes vantagens do uso de metrônomo, tá bom? A primeira enorme vantagem do uso de metrônomo é que mantém a banda em sincronia. Então, todo mundo já deve ter experimentado, e o baterista que odeia isso é o seguinte, o líder de louvor está aqui e tal, não sei o quê, e ele fica assim pro baterista. Tipo, irritando o cara, porque está muito devagar essa música. Ou fica assim, ó. Porque a música vai e volta, e vai e volta. E daí o baterista é o cara que tem que manter o andamento da música, teoricamente, e cada um na banda não sabe que velocidade que essa música está. Qual que é o andamento dessa música? Quem decide qual é o andamento dessa música?
Quando o metrônomo está rolando, a banda toda fica em sincronia e fica amarrada. Eu gosto de um exemplo bem legal, que lá na igreja uma vez eu cheguei, a gente tocou, e daí ao final, acho que todo líder de adoração e todo pastor faz essa pergunta para alguém, ou normalmente é para a esposa: e aí, como foi? Foi boa a palavra? Foi bom o culto? Né? A gente quer saber. E eu perguntei para minha esposa: foi bom o louvor? O que você achou? Daí ela falou assim: não, foi bom, mas tinha uma coisa estranha, uma coisa meio... O que foi? Daí eu falei: tocamos sem metrônomo. Entendeu? Porque a igreja não sabe que você está sem metrônomo, mas ela percebe que a banda está desamarrada, que a banda está livre, que cada um está tocando no andamento, que as entradas não estão batendo, que as saídas não estão concordando. Então o metrônomo vai sempre manter a banda em sincronia, todo mundo junto. Você já deve ter visto nas Olimpíadas, quando os caras vão remar aquele negocinho lá, que chama remo. Remar o remo. Não, eu estava pensando no caiaque, mas obrigado. Que eles vão remando junto e eles vão cantando ou dizendo ou alguma coisa do tipo do ei, da, pá, e assim por diante. Isso para a gente não falar dos caras que ficavam no porão dos navios e alguém tocando tambor para que eles pudessem remar todos ao mesmo tempo. Porque se você não tem uma forma de sincronia, cada um vai remar de um jeito e o seu barco, o seu bote, não vai sair do lugar. E o metrônomo faz isso com a nossa banda, deixa a nossa banda em sincronia. No começo do metrônomo, você quer morrer. Depois de 3 meses, você não consegue tocar sem metrônomo. E não consegue mesmo. Como eu te falei, hoje em dia, a primeira coisa, pode ter tracks, pode não ter, é assim, você faz aí o metrônomo para mim, é música tal, tal, tal. O cara acha a música, isso está anotado em algum lugar. Então essa é uma dica importante. Vai adicionar música nova no repertório de vocês, precisa saber qual é o BPM da música. E tem que estar anotado lá. Na igreja a gente usa um programa que chama Planning Center. Vocês usam aqui? Não. Então assim, o Planning Center é uma ferramenta de escalas, de repertório e tal, muito legal. E então no nosso banco de dados tem a música tal, BPM tal, a cifra está aqui, os arquivos estão aqui e tal. Porque de um domingo para o outro a música não pode mudar. Além disso, o metrônomo ajuda na fluidez do ensaio. Então, assim, o nosso ensaio começa às 8 da manhã lá na igreja, até 8h30 tem que estar tudo montado e tudo pronto, 9h30 o ensaio tem que acabar, o culto começa às 10. Então, pensa só, a gente, na verdade, tem 1 hora para passar tudo e resolver tudo que precisa resolver. 8h30, o baterista dá o play no metrônomo da primeira música. Então, o metrônomo é o nosso tambor de trabalho. Então, não dá muito tempo para conversa, piada, não sei o quê. Apesar de que isso é muito gostoso, a gente faz no café das 9h30 às 9h50. O metrônomo está lá, e se algum erro acontece ou a gente precisa retomar, a gente fala assim: isso, vamos pegar da ponte? Vamos. 3, 4, pum. Então, o metrônomo, ele mantém a gente trabalhando no púlpito o tempo todo. Eu lembro de começar o ensaio, só tinha um culto à noite, a gente tem 2 cultos hoje, mas a gente começava o ensaio 8 da manhã, o ensaio ia até 12h45 e o culto era 6h30 da tarde. Assim, não dá para gastar tudo isso de tempo ensaiando, vocês concordam ou não? Sim, e na verdade ensaio é quando todo mundo se junta para tocar a música, não é onde todo mundo se junta para aprender a música. Então, o seu voluntário tem que chegar já sabendo a música de cabo a rabo, de ponta a ponta. Vai vir aqui, vai ligar o instrumento dele e vai reproduzir a música do jeito que ela é. Às vezes a gente tem essa noção de que o aprendizado é uma coisa, o ensaio é outra. O ensaio é a prática de banda, junta aqui e vai embora. Na minha igreja, a gente não tem espaço também para muita criação. Do tipo, e se a gente fizesse isso aqui, mudasse esse arranjo? Talvez na cultura da sua igreja isso seja mais comum. Daí precisa tomar uma decisão, o quanto de tempo que isso vai levar. De qualquer maneira, o metrônomo vai manter o ensaio fluindo. Pausou o metrônomo, aí para você retomar é muito complicado, tá bom? E daí, esse é meu ponto favorito sobre o metrônomo, é que o metrônomo dá liberdade à banda. E os bateristas, quando usam o metrônomo no começo, e isso é uma coisa que sempre me intrigou. Tem mais algum baterista? Não sei, ele aqui não? Tá. Nenhuma escola de bateria, aparentemente, ensina com metrônomo. Isso é uma coisa que eu ainda não entendi.
Porque os bateristas chegam na nossa igreja e não sabem tocar com metrônomo. Então o professor dele não tocava. O seu professor usava metrônomo? Parabéns para você e para ele, vocês são maravilhosos. Porque normalmente o cara chega na igreja e fala, nossa, eu escuto muito isso. Meu baterista não consegue tocar com metrônomo. Eu falo, mas onde ele estudou que o professor dele não ensinou ele a usar o metrônomo? E é nosso trabalho corrigir isso. O baterista fala assim, cara, eu fico engessado com o metrônomo. Eu não tenho liberdade. E eu queria só dizer para vocês, para dizer para os bateristas de vocês, que ele é mentiroso e que ele sabe, bom, não vou começar a falar mal de baterista, que tem um menino aqui. Eu estou brincando, mas assim, o baterista, ele não é mais responsável pelo andamento da música. Dá para entender? Ele não precisa mais ficar controlando a velocidade da música. E daí o que a gente escuta muito é, às vezes, o baterista falando assim, cara, esse metrônomo está errado. Mas não tem como, que é uma máquina. Você que está errado. Ou você está muito rápido, ou você está muito devagar. E perceba como a gente dá risada, mas a gente exige isso dos nossos bateristas, que eles sejam uma máquina. Então, quando o ministro de louvor bate o pé porque ele está demorando, a culpa não é dele, porque ele não é uma máquina. Então, toda banda, eu estava abrindo aqui, precisa ter o som do metrônomo, porque isso aqui não vai variar nunca. Isso aqui não vai mudar nunca. E daí o baterista pode fazer o que quiser. Lá na igreja eu tenho 2 bateristas. Um parece um robô mesmo. E daí esse metrônomo está rolando e ele está... E eu tenho um outro que é meio jazzista, sabe como é? Que fica... Cara, tá bom. Mas o metrônomo dá para esse cara toda a liberdade do mundo, para ele fazer o... E ficar viajando como ele quiser viajar. Porque o metrônomo está mantendo a banda no andamento. Se você não tem o metrônomo, o cara que faz... E a banda está assim, cara, o que aconteceu com o nosso andamento? Assim, onde que eu volto? Não é? Onde é que eu volto? E ele começa uma virada e você não sabe se ele vai terminar a virada. E é isso. E daí a gente ainda tem aquela coisa do... Assim, em 2018, acabou, gente, não existe mais isso, não existe mais. E daí, isso vai fazer com que a nossa banda seja obrigada a investir em dinâmica e não em velocidade. Então, a gente cantou aqui hoje, O Quão Lindo Esse Nome É, que é uma música que começa assim, né? Pessoal chegando, aquele soninho gostoso, a música vai. Só que ela termina... A loucura. Se você não tiver um metrônomo marcando, a música vai começar assim, ó. Maior meu pecado. E vai terminar assim. Que o vocal não consegue nem cantar. Porque a música cresce de um jeito que a gente começa a se empolgar e tocar ela numa velocidade maior. E isso é normal, todo mundo é assim. Toda música, quando a gente vai se empolgando, a gente vai aumentando a velocidade dela. Como a gente tem um metrônomo, a gente vai investir em dinâmica, em intensidade. A gente vai bater mais notas ou menos, vamos mais profundos. E a nossa banda começa, no mesmo andamento, a investir em dinâmica. Eu gosto de um exemplo que é a Clame ao Senhor. Não sei se vocês tocam de vez em quando, mas a Clame ao Senhor é uma música que todo mundo conhece. E ela começa bem assim, não é? Meu Jesus. E o baterista está... No fim da música, ela está... Ao som de teu nome, alegre te louvo. É uma loucura, porque o andamento muda muito. Com o metrônomo, muitas vezes a gente vai se pegar assim... Alegre te louvo, se segurando... Porque a nossa vontade é acelerar com a música. E quem é músico sabe do que eu estou falando. Vai ter essa vontade. E o metrônomo não vai deixar que você faça isso. E agora, claro, a última vantagem do metrônomo é que permite o uso de multitracks.
Porque a lógica é assim, quando está rolando o metrônomo é isso aqui que eu mostrei para vocês. Então está rolando aqui, e né, que música que é essa aqui? Deixa eu pegar, Poder para Salvar, por exemplo, eu tenho aqui. Tu não conhece essa música? Cristo move as montanhas. Beleza. E daí eu posso, em cima disso aqui, ter minha banda, que é a bateria, o baixo, o violão, guitarra, teclado, todo mundo tocando aqui. E como isso aqui está me mantendo, nesse som eu posso adicionar qualquer coisa. Nesse som de metrônomo que está no meu fone, pode vir um monte de outros sons. Podem ser sons reais ou virtuais, é isso que eu quero dizer. Pode ser a sua banda de verdade ou pode ser as multitracks. Agora, só para a gente estabelecer, não dá para usar multitrack sem fone de ouvido. E não dá para usar multitrack sem metrônomo. Todo baterista que tenta tocar em cima do CD não, né? Que não existe mais. Daí vou entregando minha idade. Todo músico que tenta tocar em cima de um CD gravado, uma hora vai perder o andamento, não é assim? Mesmo que você seja o melhor baterista do mundo. Mesmo que o cara que gravou toque aqui, deu play na música e toque sem metrônomo, vai perder. Então o metrônomo é a única forma que a gente tem de usar multitracks. Tá bom? Uma pergunta rápida, aqui no ministério de vocês e todos vocês. Todo mundo tem metrônomo no fone? Todos os músicos? Todo mundo? Vocês estão usando fone? Ainda não. Vocês estão usando metrônomo e fone? Não. E todo mundo, assim, eu entendi sua resposta, que eu sei como é isso. Todo mundo usa o metrônomo, vai no ouvido de todos os músicos? Ou tipo só no baterista? Isso. Tá. Então, eu entendo assim, porque essa é uma realidade bem comum do pessoal que canta não usa. O que me mata pessoalmente, e na verdade não é o ideal, é o baterista precisar só porque o vocal está sem metrônomo no fone. Então o ideal é que todo mundo use, e avisa isso lá. Porque especialmente com essas músicas novas e modernas, elas começam a introdução. Não tem nada na introdução, ninguém toca. É um pad, é um drone, é um negócio. E a pessoa tem que entrar na lata. Sem o metrônomo, não vai conseguir entrar na lata. Vai perder, e daí dá pause nas tracks, todo mundo chora, vai embora, porque dá maior tristeza. Eu sou assim, quando alguma coisa dá errada no louvor, eu tenho vontade de falar, irmãos, vamos acabar com esse culto aqui. Eu sei que Jesus é o centro, eu entendo, mas assim, me deu uma desanimada agora, a gente ensaiou, e é assim mesmo, né? E daí vamos falar um pouco de multitracks. Multitracks é um conceito relativamente novo no mercado, que é basicamente o seguinte. Todo mundo conhece o playback, né? Você tem o CD e você tem o playback. O playback, o que é? Eles vão na gravação original e tiram a voz principal. A multitrack, o que é? Vai na gravação original e separa todos os instrumentos da gravação original. Então você tem assim, bateria é um arquivo, baixo é outro arquivo, guitarra 1, guitarra 2, guitarra 3, cada um arquivo e assim por diante. Quando a gente descobriu que esse arquivo existe, né, uma pasta do computador com todos os arquivos dentro, a gente pensa assim, bom, eu tenho um baterista, então eu dou mute no canal da bateria. Eu tenho um baixista, eu dou mute no canal do baixo. Eu tenho um guitarrista, eu dou mute no canal da guitarra. Mas olha só, na gravação original são 4 guitarras. E eu só tenho um guitarrista na igreja. Então eu vou mutar a guitarra 1, mas eu vou deixar todas as outras guitarras para acompanhar a minha banda. Então é como se fosse um playback totalmente personalizado, que você escolhe o que vai acompanhar o seu ministério ou não. A vantagem da multitrack, é que ela incrementa o som da sua banda com partes originais. Hoje, acho que estava todo mundo aqui no início, deu para perceber que era uma banda super enxuta, mas que tinha até som de anjo nas músicas. Você fala, nossa, que unção desse lugar.
Porque eles estavam usando, junto com o som ao vivo da banda, todos esses elementos que estavam na gravação original, que a banda gravou originalmente. Então, o que a nossa empresa faz é, a gente tem um contrato com o artista, que ele entrega para a gente os arquivos do estúdio dele, e a gente faz lá toda uma engenharia e vende no nosso site. Então, não tem nada a ver com o Spotify, que você só escuta a música. Não tem nada a ver também com o playback, necessariamente, porque você só tem a opção de tirar ou pôr voz. Quando você compra uma música, você recebe todos os arquivos dela individualmente para usar com o seu ministério. Esse é um dos meus pontos favoritos, e a gente que mora nessa região da cidade, a gente sabe que todo mundo trabalha em qualquer outra região que não essa. E todo mundo vem de condução. E a gente sabe como é CPTM, como é ônibus e tal, é uma tristeza. Na minha igreja, por exemplo, acho que 90% dos músicos não trabalham em Ferraz, trabalham em São Paulo e pegam um trem. Isso significa que no culto de quarta eu não tenho baixista. Não tem baixista. E daí você tem uma opção, ou faz o culto sem baixo, ou habilita o canal do contrabaixo que vem da multitrack. E isso é incrível. Agora, um compromisso que você tem que ter com seus voluntários é que nunca o arquivo vai substituir o seu voluntário. Então, não importa quem esteja escalado, se o cara veio, ele vai tocar. Certo, gente? Então, assim, porque a tentação é essa, a gente fala, quer saber? Nosso baterista tá meio doente. Vamos pôr o baterista da Hillsong para tocar, não tem problema, tadinho, vamos dar um descanso para ele. E a gente não pode fazer isso porque a adoração tem nada a ver com a tecnologia, não tem nada a ver com a adoração tem a ver com pessoas e com Deus. Então, nosso trabalho é focar nas pessoas e fazer com que elas possam servir no nosso culto. Então, a multitrack substitui um músico ausente, o cara que faltou no culto, porque ele não pôde estar. Isso é muito, muito legal. Além disso, é uma ferramenta de aprendizagem incrível. Então, como que era para tirar voz antigamente, né? Era uma tristeza, não era? Porque vem tudo junto na gravação. E daí você tem que tentar achar, não, esse é o tenor, putz, mas esse contralto aqui está misturando e tal. Com a multitrack, você consegue apertar o botão de solo num canal. Então você muta tudo e aperta solo e escuta só o tenor daquela música. Limpo, como o cara gravou no estúdio. Ou você pode apertar o botão de solo e escutar só a faixa da guitarra 2 para tirar aquele solo que você quer, que você precisa. Isso é muito, muito legal. Então, assim, as tracks incrementam o som do seu ministério, substituem o músico ausente e te ajudam a aprender a música de verdade para valer. Tá? Então, vamos lá para ver o que a gente precisa para usar multitracks na nossa igreja. Em primeiro lugar, a gente precisa de monitoração. E monitoração é fone de ouvido. Tá? Então, assim, a minha sugestão de fone de ouvido é esse KZ que você compra no AliExpress. Então, é impressionante como isso é o universo de fones de ouvido, inclusive de multitracks. Vende no Mercado Livre também, e talvez com a alta do dólar hoje seja meio parecido o preço, mas o Mercado Livre chega em 7 dias. No AliExpress, só Deus sabe quando chega, não é assim? Você compra, fica mó feliz, daí esquece que comprou, daí um dia chega, você fala, o que é isso? Abre um fone, é maravilhoso. Aquela sensação ótima. Mas esse é um fone de 2 drivers, essa marca tem mais drivers e tal, então dá para você... E não dá R$50. E você tem um fone maravilhoso. Fone bom mesmo, de altíssima qualidade. Não é a igreja que compra fone de ouvido, é um músico que compra. Então, é igual escova de dente. Não dá para você ficar dividindo fone de ouvido, porque ele vai lá dentro do seu ouvido mesmo. Uma igreja desse tamanho, por exemplo, não dá para usar fone fora do ouvido, porque o clique vai vazar para quem estiver sentado nas primeiras fileiras. E isso é verdade para igreja de qualquer tamanho. Primeiras fileiras vai começar a ouvir o clique, que vai ouvir o metrônomo, e isso não é legal. Então, o que a gente vai fazer é sempre preferir in-ear, fone de ouvido lá dentro do ouvido. Além disso, tem algumas outras marcas. O meu fone pessoal é um fone da Earsound, que é uma marca brasileira aqui.
muito bom, maravilhoso, só que é um fone mais caro. E daí eu acho que não vale. Só que isso aqui é igual quando você não tem carro. Você não tem carro, a vida está normal, vamos para o ponto. E quando eu casei, imagina, não tinha carro nenhum, ia para o ponto e ficava esperando lá a lotação para ir para o shopping. Não era assim? E daí o tempo passa, você compra o seu primeiro carro, maravilhoso. É uma Brasília velha, cai aos pedaços, e você põe até adesivo, foi Deus que me deu, que você está muito feliz. E daí, depois de uns anos, você fala, acho que a gente precisava de um pouquinho mais de conforto. Essa Brasília, meu pai tinha uma Brasília que o vidro só ficava se colocasse uma chave de fenda no vidro. Você fala, não, acho que a gente podia melhorar, e daí você, aos poucos, vai ficando mais exigente, vai melhorando. Quem é casado e tem filhos, assim, os filhos não têm nem noção do que a gente não viveu, né? E fone de ouvido é a mesma coisa. Você vai começar com um casê e vai ser feliz por muitos anos. E daí depois eu acho que você vai falar, quer saber, estou usando todo domingo, vou juntar uma grana e vou tentar, alguém está indo viajar, sei lá para onde, vou pedir para trazer um fone. Não que precise, mas é uma tendência. Agora, eu queria sugerir esse site, que é um site lá dos Estados Unidos, que vende espuminha para fone de ouvido. Então esse site, essa espuminha vem 3 pares e custa o preço do casê, entendeu? Então a espuminha é o mesmo preço do fone. Mas você vai gastar R$100 e a qualidade do seu fone vai duplicar. Porque parece que não, mas a espuminha faz muita diferença na qualidade do seu fone de ouvido. Então, se vocês quiserem se juntar e fazer uma compra, assim, vamos todo mundo. Eles têm um frete padrão, acho que de $7 para mandar para qualquer lugar do mundo. E vai normalmente num envelopinho, é barato, então vale muito a pena. Chama Complephone.com, tá bom? Outra sugestão que eu queria dar, e eu percebi, acho que vocês usando hoje, é um microfone que chama Talkback, que é um microfone que fala no fone dos músicos. Porque às vezes alguma coisa dá errado. Ou às vezes o pastor, não vamos falar mal do pastor, o pastor está bem aqui, mas às vezes o pastor sobe, estou brincando, pastor, e fala, não, vamos cantar sei lá o quê. Agora, deixa eu falar rapidinho do conteúdo. As multitracks que vendem do nosso site, esse é o nosso site, tem essa cara. Então, assim, você percebe que os produtos, as músicas estão ali, são as top músicas, isso já faz algumas semanas, mas a compra é feita por música. Então, você vai entrar lá, na verdade, o líder do seu ministério vai entrar lá com o cartão de crédito de quem? Do pastor. E vai falar, a gente vai tocar Ousado Amor, mas a gente já tocamos muito esse Ousado Amor do Corey, a gente quer mudar a versão e tocar do Baruch, por exemplo. Então eu clico lá, daí eu sou levado até a página da música, onde eu consigo dar uma olhada, o que tem a música. Então acho que dá para todo mundo ver aí, né? Então eu tenho lá, ó, metrônomo, guia, bateria, percussão, baixo, violão, guitarra 1, guitarra 2. Isso é como se eu estivesse no estúdio vendo. E daí eu vou ali e compro uma música. Você percebe que uma música custa R$74. Não é barato, mas não é para ser barato mesmo. Há 10 anos, esse produto, ele vivia no HD externo do produtor musical do Diante do Trono. Todo mundo entende isso? E o cara dormia em cima dele. Isso aqui foi investido. Quem tem vivência em estúdio, ou sei lá o que, sabe. Você quer gravar um single hoje? Não tem problema. Mas você vai pagar quanto por um single? Em qualquer estúdio, você vai gastar R$3.000 para fazer uma música. Porque você tem que pagar a hora do baterista, você tem que pagar a hora do engenheiro, a hora do estúdio, as suas horas de estudo, a sua vivência, o leite da criança, não é? E vocês que são músicos sabem disso. Se você vive da música, você tem que pagar a conta no fim do mês também. E esse é um produto que, assim, cara, é valiosíssimo, absolutamente valioso. Agora, ele custa R$70 uma música, nos Estados Unidos custa o dobro. Então, quando a gente chegou no Brasil, eu já dei a letra de brasileiro que a gente sabe. Tem problema, vamos vir para o Brasil? Vamos. 50% do preço tem que ser 50% do preço. Porque como a gente conversou aqui, lá é outra realidade de vida e mundo e universo. E daí, esse é o valor, R$74.
Agora, se você usa o nosso aplicativo, por exemplo, só estou dando os exemplos, tá? Já é 50 e poucos reais. E eu não sei como vocês estão usando, mas a gente tem dentro do aplicativo um esquema de aluguel que cada música sai R$6. Então, assim, na moral, eu sou de uma igreja de Ferraz de Vasconcelos, a minha arrecadação como igreja é proporcional a Ferraz de Vasconcelos, e a gente tem um plano de aluguel que a gente paga direitinho, e a gente, de verdade se sente bem em abençoar as pessoas, sei lá. Isso, na verdade, eu não falo para vocês, não, eu falo para que vocês falem para os amigos de vocês que vão chegar para vocês e falar assim, aquele pendrive lá, a nossa lógica é muito simples. Se a gente virasse, essa é uma pergunta que eu sempre faço entre a gente, está transmitindo, né? Corta aí, estou brincando. Vai assim, eu sempre falo isso para os líderes de louvor. Vai e pergunta ao seu pastor se tudo bem você usar uma multitrack pirata no culto de domingo. Se seu pastor disser que tudo bem, não tem problema. Aí você usa tudo, não paga ninguém, não tem nenhum problema. E eu falo isso porque eu tenho consciência de que o meu pastor falaria assim, não, mas como assim? Mas por que a gente não? Não, dá. Quanto que é por mês? A gente tem plano de R$120 por mês. R$120 por mês, nem que o ministério faça uma vaquinha. Não é verdade? Dá 10, 20, 30, 40, e está resolvido. Então eu queria só compartilhar isso entre a gente aqui, bem intimamente, para que vocês conversem com os outros e falem, cara, não precisa mesmo. E daí eu trouxe até a foto dos meus filhos para sensibilizar você, que essas crianças carentes. Quando você compra uma música, vem isso na pasta, tá? Vem a multitrack e vem lá, todos os arquivos da gravação original. Com esses arquivos você pode fazer o que você quiser. Usar os que você quer usar, ou habilitar ou desabilitar esses arquivos. Que software que vocês estão usando para disparar? O Ableton mesmo, isso. Que é a nossa recomendação assim, favorita, especialmente se você quiser fazer umas loucuras. Mas, se você tiver um iPhone ou um iPad em alguém da sua igreja, tem o nosso aplicativo que eu vou falar daqui a pouquinho. Agora, tem uma versão mais barata ainda, e essa custa R$20. Por isso que não me convence muito essa questão. Porque 20 conto é muito barato, não é? Quanto é um dog hoje? Na minha época era R$1. Está uns 5 pau um dog hoje? Obrigado. Então, assim, 20 conto dá para na boa. Isso aqui você vai fazer um arquivo LR, é um arquivo só, sem todas as tracks, você decide antes e exporta um arquivo LR numa boa. Quando você compra esse, vem assim, clique, o último arquivo é uma guia, e daí vem um playback, e daí vem um com o clique de um lado e as tracks do outro. Tá bom? Isso é uma multitrack. Eu estou indo, não sei se eu estou indo muito rápido, para mim algumas coisas são bem lógicas e rápidas, mas eu queria parar aqui para saber se alguém tem qualquer pergunta sobre multitrack, o que é uma multitrack e tal, para falar. Isso. Quando você aluga, você não tem acesso aos arquivos. É dentro do aplicativo o aluguel. Do playback. Necessariamente. Não tem como. Porque eu não consigo te dar acesso e esses arquivos expirarem. Então, essa é uma boa pergunta. O aluguel de tracks, e talvez para vocês aqui seja uma boa, viu, cara? É dentro do aplicativo, eu vou adicionar música, pesquiso no site inteiro, escolho uma música e falo alugar. Dela vai aparecer assim, este aluguel irá utilizar um dos seus 15 aluguéis. Você fala, ok, baixou, isso vai ficar 7 dias ativo no seu aplicativo. No 8º dia, essa música expira. Se você quiser renová-la, porque às vezes você vai tocar 2 domingos seguidos, você renova, desconta um novo aluguel. Isso, exatamente. A solução do aluguel expirar é para que a gente consiga pagar o nosso parceiro. Então, quando você aluga uma música, é uma compra de uma música do cara. E isso vai para ele, entendeu? Um cabinho Y. Isso, está na minha mochila aqui, ó, no bolsinho pequeno. Isso. Cara, então, esse é o cabinho que ele está falando. É um cabinho Y que vai entrar um P2 no meu aplicativo
e vai sair 2 canais, 2 direct boxes indo para a mesa de som. Um é metrônomo, o outro é multitracks. Como se fossem 2 instrumentos chegando lá. Tem diferença. Se eu sinto no PA da minha igreja, se as pessoas sentem, menos ainda. Então, assim, na minha igreja eu uso a interface, não pela qualidade de áudio, mas porque o aplicativo me deixa enviar múltiplas saídas para a mesa de som. Vocês estão usando só LR aqui? Isso. Então, assim, a minha interface tem 6 saídas de áudio. Então, eu consigo enviar 6 cabos para a mesa de som. Então, o baixo do aplicativo está saindo no canal do baixo lá. Deu para entender? As guitarras estão todas agrupadas em um canal. Cordas, outro canal. Percussão, outro canal. Então, eu não estou mandando todo mundo em um cabo só. Isso é bom porque, às vezes, a track está muito grave. E o meu técnico de som tem que tirar grave. Só que quando ele tira grave, ele perde o violoncelo, por exemplo. Então, eu quero ter tudo separado. O que, como eu falei, igual o esquema do carro, que você quer ficar melhorando, aos poucos você vai indo para lá. A gente começou num P2 e hoje a gente está usando uma interface. Só que eu sempre tenho um P2 reserva, porque vai salvar minha vida em algum momento, vai salvar minha vida. Então, alguém chutou o cabo, ou caiu a força, não dá tempo da interface religar, der cabinho P2, 2 direct, vamos embora, entendeu? Mas se tem diferença, realmente tem. A gente está falando, só para eu terminar, esse é o nosso aplicativo Playback. Então você carrega as músicas desse seu culto, você consegue escolher as transições entre as músicas, isso é muito legal, perdão, porque você consegue terminar uma música e já começar a próxima, automaticamente. E você consegue editar o arranjo da música. Desculpa, gente. Então dá para você... Eu vou precisar de uma bala. Não está aqui minha bala. Eu devo ter um house aqui em algum lugar. Você não veio para mim? Tá aí? Obrigado. Sabe, o inimigo... Tem gente que fala assim... O inimigo está se levantando para me envergonhar. Estou brincando, eu só estou gripado mesmo. Vamos lá. Então, e eu consigo, por exemplo, tirar um refrão. Porque a gente sabe que na gravação original o refrão repete quantas vezes? Umas 12. E a igreja não aguenta mais cantar. Você fala, meu Deus, essa música não acaba nunca. Então eu consigo deletar refrão, adicionar. Eu quero começar uma música pela ponte, por exemplo. Eu consigo. O que você precisar, o aplicativo muda a música para qualquer tom disponível. Então, quando você compra uma música, você tem 8 tons, o que já é um absurdo. No aplicativo, ele tem um sistema que muda para qualquer tom. Isso é incrível. Tem controle MIDI, tem tudo assim que você puder imaginar, o aplicativo faz. Se hoje você me perguntar assim, você prefere o Ableton ou prefere o aplicativo? Cara... Eu vou no aplicativo todo dia, o tempo todo. Na minha igreja, por exemplo, porque eu carrego... Você tem que estar aqui ou os meninos, todo mundo opera o Ableton, na boa? E se os dois querem faltar no mesmo culto, não dá. Exatamente. E é isso que acontecia na minha igreja. Então, com o aplicativo, é assim, mano, você carrega as tracks aí no seu iPhone? Carrego. O cara chega e eu nem vou pro culto. Até porque eu não gosto muito de ir para a igreja. Mentira. Não tá gravando, cara. Isso vai acabar lá na mesa do pastor. Para a gente adicionar conteúdo no aplicativo, a gente pode comprar uma música e ela fica disponível sempre para você. Você pode subir as suas próprias tracks via Multitracks Cloud, que é como se fosse um Google Drive que a gente tem, e essas músicas aparecem dentro do aplicativo, ou você pode alugar. Então tá lá, alugue uma multitrack de alta qualidade. Agora já são 9.000 gravações originais. Baixe em seu dispositivo por 7 dias. Antigamente, e por isso que eu sou muito feliz de estar aqui hoje, porque há uns 10 anos, para começar a usar multitracks, você precisava primeiro descobrir que existe multitracks, indo para o exterior, ou sei lá como.
Depois você precisaria de um MacBook, de uma interface de áudio e regravar os arquivos ou ter alguém que te desse os arquivos, conhecesse algum produtor. E 10 anos depois, você consegue usar assim, seu telefone para disparar multitracks usando um cabinho Y, pagando R$120 por mês. Então, para a nossa realidade de igreja evangélica no Brasil, e daí na Zona Leste, e assim por diante, para mim é muito louco. E entrar aqui hoje me deixa muito orgulhoso. E de verdade queria, cara, compartilhar isso com vocês, porque muita gente fala assim, cara, numa região dessa, ou sei lá o quê, como se isso significasse alguma coisa, como se Ferraz de Vasconcelos fosse alguma coisa e tal. Mas é aqui mesmo que a gente faz com excelência. E é muito louco receber a visita de vocês, assim, que vieram parar na ZL para escutar a gente falar, sabe? Isso é muito gostoso. De a gente, eu falo como empresa, perceber que não precisa de nada para usar multitracks. Não precisa de nada, nada, nada. É um cabinho Y. E isso para mim é muito gratificante, muito legal. Queria colocar à disposição o nosso suporte, que é sensacional, que responde assim horas, qualquer pergunta que vocês tiverem. E eu estou sempre dando uma supervisionada, então se tiver qualquer pergunta para mim, eles vão me enviar. E as nossas redes sociais, você sabe que a gente está passando a humilhação de não poder arrastar para cima. É uma humilhação isso, sabe, é um absurdo. Vai no link, eu ouvi você falando, falei, é verdade, isso é ridículo. Eu vou pedir para você compartilhar meus links, tá bom? Então, Multitracks Brasil, e a gente no YouTube tem um monte de tutorial, estamos subindo os vídeos novos e tal. E de verdade parabenizar vocês, não só por esse evento, mas pela igreja, pela visão de vocês, pelo som de hoje, e todo mundo que está aqui, pela disposição de melhorar, de aprender e tal. E de verdade, eu acho que Multitracks não tem nada a ver com moda, não tem nada a ver com o que está todo mundo fazendo, e tem tudo a ver com impactar as pessoas na meia hora de música que a gente tem durante os cultos e tal. E vamos continuar fazendo isso para valer. Alguém tem alguma pergunta, assim, nada a ver, ou que tenha tudo a ver, ou qualquer curiosidade que eu possa ajudar a responder? Não? Então, você tem? Deixa eu ver se eu tenho... Eu não estou conectado aqui, mas assim, a gente tem uma ferramenta que linka com o Planning Center, inclusive, que chama Rehearsal Mix. E o Rehearsal Mix são kits de ensaio prontinhos para o ministério. Então, como que vocês fazem para tirar música nova? Normalmente manda o link do Spotify e fala, bom estudo, né? Se vira. E como a gente conversou, é difícil às vezes para você tirar. O Rehearsal Mix é como se fosse um Spotify, então acesso ao site inteiro. Você dá o play na música com o seu instrumento, ou a sua voz, ou qualquer canal na mix. Então, quando eu dou o play, por exemplo, eu tenho lá assim, violão. Eu dou o play na música violão, eu vou escutar a música como se fosse Spotify, mas o volume do violão está aumentado. Então, eu consigo ouvir exatamente o violão tocando, sem precisar baixar uma multitrack, nem pagar por ela. Então, é incrível, funciona muito. Outra coisa incrível é que eu consigo tirar o meu instrumento. Então, para o baterista, por exemplo, que hoje não consegue estudar música, se não tiver multitrack, aqui ele consegue dar o play, é um Spotify, dar o play na música sem a bateria. Então o cara põe o fone e toca em casa com a banda completa, usando o fone de ouvido. Isso é muito barato, é R$15 para a igreja e R$6 por músico. Lá na minha igreja eu falo para eles assim, ó, os R$6 de vocês coloca na salva de oferta todo mês. Então a igreja nem paga, porque R$6, pelo amor de Deus, cada um paga o seu. A igreja paga os 15 e vocês devolvem para a igreja os R$6 que está caindo lá no boleto, entendeu? É isso que você tinha? Mais alguma dúvida? Isso é legal. Então, por exemplo, a DAI Music é nossa parceira. Então, a gente tem um contrato com o dono do fonograma e com o editor da música, que é quem controla a composição. Às vezes é a mesma pessoa, às vezes não.
Então, a ADAI, por exemplo, ela detém tanto o fonograma quanto a composição da música. A gente tem um contrato com a ADAI, que envia os arquivos para a gente via Dropbox ou WeTransfer. A gente faz toda a nossa engenharia e sobe no site. E daí, a cada venda individual da música, uma porcentagem vai para o artista. E é por isso que eu fico muito confortável de compartilhar isso com vocês, porque a gente tem essa preocupação de pagar o cara que compôs, que gravou, que perdeu horas, que não sei o quê. Às vezes a gente tem noção que é para o reino, né? Mas assim, vocês com essa estrutura aqui, muito provavelmente, vocês sabem me dizer exatamente quanto custou cada pedaço de equipamento dessa igreja. Ah, mas é para o reino, fala isso na loja. Ah, mas que bom, mas desculpa, alguém construiu isso, e esse é o nosso sentimento, né? A gente tem os engenheiros trabalhando, tem os músicos investindo e tal. A gente quer honrar isso da melhor maneira possível. Então é muito simples. E o contato daí é comigo, para a gente ter um contrato e receber esses arquivos. Mais alguma dúvida, gente? Essa é uma ótima pergunta. Então, assim, quando você cria uma conta no Playback, você cria como administrador da igreja. Então, você vai ter lá a demissão e o seu nome embaixo como administrador. Cada login no site só pode ter 2 dispositivos, o iPhone e o iPad. Então, ninguém tem mais que um iPhone. Então, essa é a nossa lógica. E aí, você vai adicionar o seu time inteiro no site. E daí ele vai receber um e-mail assim: olá, Caio, o Wesley te adicionou a conta Assembleia de Deus Missão, papapá. Clique aqui para criar seu usuário e senha. Você cria o seu próprio usuário, a sua própria senha, e você acessa o Playback. É como se fosse o Spotify plano familiar. Ninguém usa o seu e-mail. Cada um usa o seu próprio e-mail dentro da sua conta. E daí tem uma coisa que chama... Daí que fica interessante, porque quando eu adiciono você à minha igreja, eu abro uma aba com quais são as preferências que eu vou te dar. Eu vou te dar acesso a todas as minhas compras, acesso ao Rehearsal Mix, assinatura premium do aplicativo e assim por diante. E daí a igreja paga a conta dos voluntários, ou cada voluntário faz dentro do aplicativo mesmo. Mas essa é a lógica. Então o cara acessa, carrega as suas tracks, sem precisar usar o seu login e sua senha. Tá bom? Mais alguma, gente? Não? Sob fone de ouvido, metrônomo, alguma coisa? Beleza. Então acho que é isso aí, mano. Obrigado, hein? Valeu.